Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero fazer uma análise do mau reinado do rei Zedequias. Foi o último rei de Judá antes do cativeiro. E, na verdade, o último rei, porque depois do cativeiro não houve mais reis em Judá. Há uma exceção no período interbíblico, quando por cerca de 100 anos Judá se tornou independente, houve então um líder lá, nem sei se ele foi chamado de rei, a época dos Macabeus. E, enfim, eles tiveram uma certa independência e pode ser que fosse chamado de rei. Mas a verdade é que, ainda que isso tivesse acontecido, pertence ao período interbíblico, sobre o que nós não reconhecemos a presença de Deus ali. Era a religião judaica lutando e, enfim, fazendo o que o interesse dava para fazer. Conseguiram uma brecha no domínio dos grandes impérios, antes de vir o Império Romano, e estabeleceram ali uma certa independência que durou cerca de 100 anos. Mas fora isso, esse período não é considerado na Bíblia. Nós temos ali o período do rei Zedequias como o último período de reinado. E o profeta Jeremias estava atuante. Nós encontramos muito sobre o rei Zedequias no livro de Jeremias. Ele era uma pessoa influenciável. Ele se aproveitava da situação, não queria impor muita coisa, não tinha condições de impor. Aparentemente, os príncipes, as demais autoridades, mandavam até mais do que ele. Ele dividia o poder, não podia punir nem castigar ninguém, porque ele estava cheio de erros também. E foi levando assim, explorando o povo como podia. Era uma época de muita violência, de promiscuidade, de exploração dos outros, abusos de todo tipo. Deus já tinha se retirado daquele povo. A glória de Deus já tinha saído do templo na época do Ezequiel, logo no início do cativeiro. Enquanto alguns já estavam no cativeiro, o Zedequias reinava sobre o restante, a escória de Judá. E o Senhor já tinha abandonado aquele povo. E foi uma época muito ruim. O texto de Reis, que é mais resumido, em Crônicas tem um pouco mais, e em Jeremias bastante mais. Mas o texto de 2 Reis, no capítulo 25, diz que no 9º ano do reinado de Zedequias, Nabucodonosor veio contra ele com todo o seu exército e se acampou contra Jerusalém. A cidade ficou sitiada por quase 2 anos, até o 11º ano de Zedequias. E aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome, não havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite. A filosofia era a seguinte: a cidade cercada estava com todos ali dentro, dividindo o pão e a água que havia, se é que eles dividiam, né? Mas era uma luta por isso. Mas a maior parte dos homens ficava em cima do muro jogando pedras. Provavelmente eles não tinham mais arco e flecha, jogando pedras lá para baixo, para baixo da muralha, contra os soldados que estavam cercando a cidade. E isso ia até exaurir as forças do povo dentro da cidade.
Quando a fome apertava, eles começavam a comer a carne das pessoas que morriam, depois até matar outros para comer as carnes. No desespero, eles faziam qualquer coisa. E essa era a filosofia do cerco. Cansar as pessoas que estão lá dentro até que eles não tenham mais força de resistir. Então nós entramos e conquistamos a cidade. De fato, os romanos fizeram assim e, por fim, entraram dentro da cidade. Quando eles começaram a entrar, o rei Zedequias tinha uma oportunidade que ele considerava uma saída de emergência quando a coisa pegasse, que era o que se chama caverna de Zedequias, cavada assim debaixo do solo, desde o templo até fora das muralhas, e tinha uma saída disfarçada, e eles imaginavam que na época de cerco da cidade eles poderiam fugir por ali, e fizeram isso numa noite, achando que eles estavam fazendo uma grande coisa, que fugiriam. Mas foram muitos homens que fugiram, e eles desceram até as campinas de Jericó. Mas o exército de Nabucodonosor descobriu e perseguiu o rei Ezequias. O exército de Nabucodonosor estava tão irado com o rei Zedequias por ele não ter se rendido, que ficou querendo ver a maior punição possível que eles poderiam trazer sobre o rei Zedequias. E então conseguiram prendê-lo. Quando fugia, já tinha descido a serra lá embaixo nas campinas de Jericó. Eles prenderam todos eles e foram matando os filhos, mulheres e a família do rei Zedequias, um por um, na frente dele, ele vendo cada um dos parentes dele serem mortos. Ele viu com seus olhos. Depois eles pegaram a lança e furaram cada um dos olhos do Zedequias, e então ele ficou com os olhos vazados. Depois eles o amarraram, levaram para Babilônia, para botar lá nas prisões, tocando moinho, escravos sofrendo até o fim da vida. Eles queriam fazer uma tortura muito grande, e foi assim que eles entenderam de fazer com o rei Zedequias. E, bom, é um símbolo do inferno e da condenação eterna ao lago de fogo. Todo o Antigo Testamento é simbólico. Se por um lado o Joaquim, que foi anterior ao Zedequias, se rendeu e teve bom senso, se entregou aos babilônicos, ele foi bem tratado por 37 anos como cativo. Aos 37 anos de cativeiro, aos 55 de idade, ele foi tirado do cativeiro e levado para a mesa do rei da Babilônia. Ele foi tratado como um rei na Babilônia, com todas as honras e uma pensão vitalícia, uma aposentadoria poupuda. Ele foi tratado com o que havia de melhor na Babilônia e no mundo, até o final da sua vida, até a sua morte, e foi incluído no clã de Davi, na geração de Jesus. O rei Joaquim é um exemplo que fica para aqueles que se rendem. Há pessoas que ouvem o evangelho. Você lembra da parábola que Jesus contou do semeador? A semente caiu em 4 tipos de solo. O Joaquim exemplifica aquela semente que caiu no solo bom. Ele era mau, a herança que ele recebeu foi ruim, mas ele teve uma atitude correta quando se entregou, se rendeu. Isso gerou para ele um futuro abençoadíssimo aqui na terra. É símbolo para nós da salvação para aqueles que se rendem. Quando alguém recebe a palavra de Deus, não importa a sua vida passada que tenha sido má, a pessoa se arrepende, se entrega, se rende ao Senhor de todo o coração. Não é o que a maioria dos crentes faz.
A maioria dos crentes está como a semente que caiu, ou no terreno rochoso, ou no terreno cheio de espinhos. Existe um tipo de semente que cai na beira do caminho e as aves pegam, comem e a semente nem germina. Significa a palavra pregada para pessoas que não se convertem, não aceitam, não querem, não se convertem. Essas pessoas nunca nascem de novo e nunca vão experimentar as bênçãos espirituais de Deus. Mas há dois tipos de sementes que são características do nosso meio. A semente que cai no solo rochoso é o crente do oba-oba. Ele quer as bênçãos de Deus, mas não está disposto a gastar para suas raízes se aprofundarem, para buscarem alimento na terra. Ele não quer se firmar. Ele é um crente superficial, uma semente que germina superficialmente. Ela não vai ter raízes profundas, suas raízes não conseguirão vencer as pedras do coração dessa pessoa. Vai ser um crente de qualquer jeito, terreno rochoso. Na primeira perseguição, luta ou problema que ele tiver, ele vai se afastar do evangelho. Então há muitos crentes que começaram e hoje se desviaram. Infelizmente vão se perder na eternidade. Mas há aqueles que não se desviam, mas ficam firmes na igreja, como o rei Zedequias, mas que também não querem morrer para nova vida. Eles não querem morrer, fazer matar a sua vida velha para terem direito à vida nova. Eles não querem morrer. Eles querem preservar a sua vida. Querem continuar comendo, bebendo, se distraindo, ganhando o mundo e assistindo filmes, assistindo o mundo, gozando, aproveitando as benesses da vida, passeando, viajando, comendo, bebendo, ganhando dinheiro, vivendo a vida do mundo, mas querem ser crentes também. São os crentes como a semente no meio dos espinhos. São crentes, não negam a fé, continuam na igreja e até morrer eles estão na igreja, mas nunca deram fruto, nem geraram ninguém. Eles não pregam o evangelho, não vivem o evangelho, eles não se interessam por ajudar ninguém, eles querem se aproveitar. O rei Zedequias continuou reinando e ele não tinha nenhum interesse em fazer justiça, em organizar o povo, botar o povo para buscar o Senhor. Ele nem ligava para isso, ele só queria se aproveitar do povo, usando o título dele de rei. Ele queria se aproveitar do povo e foi o que ele fez até o final da vida. E as consequências foram as piores. O que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, impôs sobre ele foi simplesmente terrível. Ele realmente sofreu bastante aqui na terra. Isso deveria nos advertir. Meu irmão, tenha medo do fogo do inferno. Minha irmã, considere a possibilidade de você, crente que não dá fruto, ir para o lago de fogo. O rico que foi lançado lá sofria, angustiado, implorou alguma misericórdia do pai Abraão, mas Abraão não podia fazer nada. Deus estabeleceu, Hebreus 9:27, há um limite para nós, que é a morte. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não vai ter outra oportunidade, outra esperança. É agora, meu irmão, é hoje o dia. Se você é uma pessoa assim, um crente no meio dos espinhos, as coisas do mundo sufocam você, tanto a ganância por mais do mundo, quanto as preocupações com a situação financeira, pagar dívidas e você se apertar por causa disso, tanto um caso como o outro, são preocupações, espinhos que sufocam a vida espiritual e impedem você de dar fruto. O Zedequias ficou registrado na história como aquele rei que teve grandes oportunidades, mas rejeitou todas elas.
Em uma determinada ocasião, ele se chegou para o profeta Jeremias e perguntou: profeta, diga uma verdade, o rei da Babilônia vem? Ele falou: em nome do Senhor, ele vem. Ele vai entrar na cidade? Vai entrar na cidade. Mas e aí? O profeta Jeremias disse: ó rei, eu vou dizer uma palavra do coração. Faça o que é melhor, se renda, se entregue ao rei da Babilônia, ele vai tratar o senhor bem. O Zedequias não sabia que o Joaquim, que o antecedeu, estava sendo bem tratado na Babilônia. Ele não sabia. Ele diz: mas eu tenho medo de depois os outros zombarem de mim. Não vão, ó rei. Seja sensato, ó rei. O rei Zedequias teve todas as oportunidades e não quis. Ele teve todas as oportunidades que Deus deu e ele não quis. Hoje, nas igrejas, os crentes estão tendo a grande oportunidade a cada culto, a cada reunião, a cada dia que passa, de se arrependerem, de mudarem de vida. A maioria dos crentes não quer mudar de vida, não produz fruto e também não querem produzir. Não se arrependem, não se rendem, não deixam sua casa, sua família, seus bens, seus negócios, sua vida, sua televisão, seus pecados. Eles não querem deixar a sua vida, não querem mudar de vida. Mas estão tendo oportunidade a cada dia, a cada culto, a cada reunião, estão tendo oportunidade, porque Deus está falando com eles: se arrependam, deixem a vida deste mundo, se rendam totalmente ao Senhor. A maioria continua como Zedequias, não querendo se render. Mas que você, meu irmão, você, minha irmã, que está me ouvindo agora, ouça essa palavra. Não existe futuro para crente de qualquer jeito, crente pela metade, crente acomodado, crente carnal. Não existe futuro, nenhum futuro bom para crente que não dá fruto. Se é o seu caso, é a maioria dos crentes. Se arrependa, hoje é o dia, tome uma decisão radical, deixe tudo, diga: Senhor, estou me rendendo, entregando tudo a Ti, eu não quero viver uma vida acomodada, muda a minha vida, Senhor. Diga isso para Deus, é o que a gente deve fazer. Quando ouve a palavra e quer ser uma semente em solo bom que dá fruto, é isso que Deus quer, e só esses que Deus quer. Alguém pensa que Deus é misericordioso, que vai salvar aquele que não foi tão bom, mesmo que ele tenha que passar pelo purgatório. Ele foi quase bom, mas ele não conseguiu ser totalmente bom, então ele vai passar pelo purgatório. Existe o purgatório evangélico, que é crente passando pela grande tribulação. Olha, ele não foi bom, mas aqui na grande tribulação ele vai sofrer, mas vai ter outra oportunidade. Seja o que for, não existe futuro para o crente que não quer, que não dá fruto. Não dá fruto porque não quer, porque não deixa sua velha vida. Não há possibilidade de uma vida cristã vitoriosa e frutífera mantendo a velha vida. Ou você morre totalmente para a velha vida, ou você não terá a vida frutífera. Muitos se contentam com a situação do rei Zedequias, que foi levando. Muitos crentes estão levando, cada dia empurrando com a barriga para depois. Vamos vivendo, vamos ver no que vai dar. Pense no rei Zedequias, o que vai dar com você é mais ou menos o que deu com ele, num sentido espiritual. O futuro vai ser terrível para crentes de qualquer jeito. Pense bem, ou você é daqueles que dão fruto, e às vezes muito fruto, você quer ser uma pessoa assim, então tem que deixar a sua vida para conseguir essa vida nova. Caso contrário, não será. Pense nisto e aproveite a oportunidade que Deus está dando para você.